deputado do PT Rogério Correia, ardilosamente, tentou ligar os senadores Magno Malta, Damares Alves e até o senador Eduardo Girão aos bandidos que tentaram explodir uma bomba nos arredores do aeroporto de Brasília. Naturalmente, que a atitude do petista em tentar denegrir a imagem dos parlamentares foi motivo de algumas questões de ordem. Mas o presidente da CPMI simplesmente se descontrolou com um deputado que queria questionar o conteúdo do vídeo, que tentava colocar os senadores na cena do crime. Bom, apesar da fúria repentina do presidente, os senadores rebateram o petista Rogério Correia. Veja. Eu tenho, presidente, um vídeo que eu pediria para passar. Notícia urgente, ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Despertou esse espírito em nós. Se precisar, iremos à guerra. Um erro técnico foi o que livrou Brasília de virar palco de uma tragédia sem precedentes. Mas como um plano tão cruel foi elaborado? Tudo começa no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. Ali, George Washington, Alan Diego e Wellington Macedo, assessor de Damares Alves, se conheceram. Ali, eles se alimentaram do golpismo bolsonarista. Esse cara aqui, ó, tá usando isso aqui por causa do Xandão, ó. Dali, presidente, essa matéria tem intuito afirmativo? Espalhar o caos no dia 12 de dezembro. Pelo Alan, no dia daquela audiência pública que teve sob o comando do general Girão. Tem uma fake news aí que a audiência não foi do general, a audiência é do senador Girão. Eu sei que dói as imagens, porque elas mostram... presidente, questão de ordem aí, presidente. Que isso, presidente? Não pode fazer em tom afirmativo. Deputado Rogério Correia, Vossa Excelência tem mais 1 minuto. E cada vez que alguém falar, Vossa Excelência terá mais 1 minuto. Presidente, então, presidente, mas... Mais 1 minuto para o deputado Rogério Correia. Vai permitir... Mais outro minuto. Deputado, eu vou encaminhar o nome de Vossa Excelência para o Conselho de Ética. Eu não vou permitir que Vossa Excelência fique tumultuando esse trabalho aqui na CPI. Vossa Excelência não vai conseguir isso. Eu afirmo a Vossa Excelência que Vossa Excelência não vai conseguir tumultuar esse trabalho. Se Vossa Excelência insistir com esse seu papel, eu vou fazer uma representação dessa presidência contra Vossa Excelência no Conselho de Ética. Não vou aceitar isso. Deputado Rogério Correia. Obrigado, presidente. Presidente, eu fiz questão de passar o vídeo, porque, evidente, eu tenho aqui as minhas razões e as minhas convicções sobre o que aconteceu. E o vídeo faz evidentes ligações de todo esse procedimento. E não há nada de falso e nada de fake no vídeo. E ele tem ali algumas questões importantes a serem consideradas. A primeira, eu deixo a indagação para o doutor Leonardo. O doutor Leonardo sabidamente colocou que eles, no dia 12, já participaram daquela quebradeira em frente à Polícia Federal, ônibus queimados, carros, etc. Tanto o Alan quanto o George estavam no dia 12. Mas o que a gente vê ao passar o filme é o próprio George dizendo que combinou, na reunião que houve aqui no Senado, estas ações com o próprio Alan, que se conheceram aqui na reunião. Aliás, foi neste plenário. Isso é muito grave, isso precisa estar no inquérito da polícia. Eles não se conheceram apenas no dia 12, mas ele próprio faz a declaração que aqui no Senado eles combinaram e passaram a combinar, inclusive o ato do dia 24, que seria a explosão da bomba. Isso dá a importância da investigação nossa sobre a reunião que aconteceu aqui. Eu vou falar dela mais na frente com o próprio George. Mas fica, doutor Leonardo, este alerta. Desde o dia que eles tiveram esta reunião, que eu chamo da reunião de planejamento, agitação e propaganda do golpe, que os dois se encontraram e combinaram isto aqui naquela reunião. Isso é grave. Eu gostaria que esse documento fosse colocado na mesa. O jornalista Wellington nunca foi meu assessor e vamos acabar já com essa narrativa. Esse jornalista trabalhou em uma secretaria ligada ao Ministério, mas vamos acabar com a narrativa porque está ficando feio. Se é para a gente investigar, vamos trabalhar em cima de verdades nessa CPMI. Obrigada, presidente. Está feito o registro, senadora. Enquanto eu fui ali dentro, eu soube que foi exibido imagens e colocou a imagem minha com um dos cidadãos que estava nessa reunião aberta aqui. Eu não sei quem são, não conheço.
tenho foto com tudo que é ordem de bandido, se existe bandido no Brasil, inclusive alguns que estão de gravata, alguns que estão com mandato, alguns que estão no governo, todo tipo de bandido eu tenho foto. Aliás, eu tenho 43 anos que tiro bandido da rua, devo ter foto com todos eles. Não nego foto a ninguém, mas eu acabo de assinar o pedido que essa CPI pode, embora o outro esteja sob sigilo, o da investigação da polícia, o sigilo do senhor Alain, o sigilo telefônico, telemático, assinado por mim e do senhor Jorge Washington, para nós sabermos com quem essa gente falou, quem essa gente conhece, quem orientou, porque da minha parte, na reunião, o senador Girão tem os convidados que se assentaram à mesa e tirei foto com todo mundo que estava aqui. Assim como acontece quando saio da reunião com os transuentes que estão nos corredores. Assim como de forma maldosa, eu peço a quebra do sigilo deles para saber com quem eles falaram, quem os orientou, quem deu dinheiro para eles, para que não fique essa narrativa. E outra coisa que eu quero dizer, é a 5ª vez que fala sobre o nome da senadora Damares. Eu quero dizer que quando a senadora Gleisi, presidente do PT, ela era ministra, não, só um minutinho, garoto. Ela era, não, eu estou falando dentro disso até para resguardar a todos. Eu vou poder falar ou não? Eu sou o presidente? Por favor, deputado. Você é o presidente? O senador Magno Malta não foi citado, mas expuseram um vídeo que, sem dúvida, traz uma menção pejorativa ao nome dele. Então, por E eu já sabia por disso. analogia, nós estamos deixando que ele use a palavra como é de praxe. Então, veja, e a maldade em cima do senador Girão. Até erraram o nome, botou o cara de general. Porque eles são tão invocados com esse negócio de exército, que o negócio de general, porque as Forças Armadas para mim hoje é só a banda por causa das músicas, porque eu sou músico. A senadora Damares, quando a ministra Gleisi era ministra da Casa Civil, colega minha aqui, senadora, e que cooperou muito com quem eu tenho amizade, com o senador Edberg, senador Humberto Costa, com todo mundo, não tenho inimizade com ninguém, em absoluto. Ela foi ministra da Casa Civil, senhor deputado, e o chefe de gabinete dela foi preso por crime de pedofilia. Agora eu lhe pergunto, qual a culpa que Gleisi tem nisso? O que é que ela tem a ver com os erros desse cara? Nenhum. Ainda que ele tivesse sido assessor da senadora Damares, ela não tem bola de cristal para adivinhar quem é bandido ou quem não é. Rapidamente, porque foi demonstrado aqui, eu fico preocupado com esse tipo de situação, sabe? A gente não pode criminalizar a política. Os próprios colegas, eu não sei com que objetivo, se é desespero, se é algum tipo de revanchismo que está acontecendo aqui, que a gente tem visto nessa sessão, uma caçada implacável a certas pessoas e pegam audiência pública aprovada por eles mesmos. O próprio PT autorizou, aprovou, foi por unanimidade aqui na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, uma audiência pública requerida por mim, passou aqui quase 500 pessoas, depoimento aqui de 30 parlamentares, senadores, deputados, dezenas de palestrantes, técnicos, juristas, e audiência pública é aberto. Ou não é mais a casa do povo aqui? Quantas audiências públicas são feitas diariamente nessa casa? Na Câmara dos Deputados? E você não tem como saber. Eu perguntei à Polícia Legislativa aqui, por exemplo, para saber conexão, quem foi que autorizou a entrada desse cidadão que pela exposição feita aqui, eu quero parabenizar, eu tenho perguntas a fazer, mas deixar desde já o parabéns aqui pelo trabalho dos policiais envolvidos, porque era uma tragédia, um atentado sem precedentes na história do país. Violência jamais é solução para nada. Agora, não pode imaginar quem vem. Eu pedi à Polícia Legislativa, ela já informou que não foi o nosso gabinete que autorizou. E a entrada é uma casa pública. Então, eu quero deixar muito claro, senhor presidente, que a gente precisa ter cuidado, elevar o nível. O exemplo tem que vir de cima.
Nós somos eleitos diretamente pela população e precisamos dar o exemplo, porque senão vira uma zorra. Onde é que nós vamos parar com isso? Do jeito que nós estamos já polarizados, o Brasil dividido. É isso que a gente quer, dividir mais ainda? Ou a gente quer pacificar? A verdade nós queremos buscar. Eu já autorizei a nossa equipe, conversei com o senador Magno Malta, pedindo a quebra de sigilo também, para saber quem esse senhor contactou, quem eventualmente é financiador. Nós estamos todos aqui repudiando esse ato absurdo. Agora, não podemos criminalizar a política, pelo amor de Deus. É o nosso trabalho. Essa audiência pública é uma audiência pública de altíssimo nível. Foi 11 horas e 30 minutos. Quando teve gente, eu lembro aqui, quando teve gente chamando Lula ladrão, seu lugar é na prisão, mandei parar imediatamente. Não aceito esse tipo de coisa. Estava aí, sentado como o senhor estava na presidência. Conduzi, não com a sua classe, com a sua elegância, né? Que o senhor tem uma história aqui, mas com todas as minhas limitações e imperfeições de primeiro mandato, eu tentei fazer um trabalho correto. A audiência, ela sobre, e era um assunto que estava muito, repercutindo muito, porque foi um escândalo que aconteceu sobre as inserções de propaganda eleitoral, que teve ministro da comunicação dando coletiva, teve auditoria de partido, e eu quis saber. Chamei os dois lados para a gente ouvir. Chamei ministros do Supremo. Chamei juristas técnicos. Então, a gente precisa, senhor presidente, elevar o nível com relação ao que está acontecendo aqui, né? A audiência, ela foi... conseguiu o objetivo do que se fez, do que se debateu aqui, e foi claro que a gente precisa, inclusive chamamos o assessor que foi exonerado sumariamente pelo TSE na época, quando foi revelado isso. Porque nós temos que buscar a verdade, ou não, deixar debaixo do tapete. Então nós fizemos nosso trabalho, concluiu a audiência e não tem porquê esse tipo de situação. Peço respeito, porque embora, como o senador Magno Malta falou que tem engravatados, bandidos, e tem, e a justiça já chegou a condenar, estão prender. No mandato. Prender. Estão no mandato. Importante a gente saber isso. Mensalão, petrolão, tudo isso foi demonstrado. A gente não pode ficar agora jogando isso, porque uma audiência pública chega uma pessoa e senta e vai ficar colocando coisas, rótulos em quem quer que seja. Muito obrigado, senhor presidente. A desonestidade do petista foi tão grande que ele não teve reação. Até porque o objetivo inicial, supostamente, foi alcançado, que era denegrir a imagem dos parlamentares que fazem oposição ao governo Lula.